Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Meu amigo, eu tô voando na KTO. Em 4 anos de KTO, eu te falo que eu estou na minha melhor fase. Acertei um monte de jogo aí do Mundial de Clubes, tanto que a KTO atualizou a Liga do Milhão. E aqui em Minas Gerais eu estou na 3ª posição. O pessoal do Barba, Cabelo e Bigode está muito bem. Mas hoje eu acertei que o Galo ia vencer sem sofrer gols e Hulk marcava a qualquer momento, que o Galo ganhava e que o Hulk marcava, era o primeiro jogador a marcar gol pelo Galo. E o resultado final, foi uma outra apostinha também, eu coloquei que o Galo ganhava. KTO.bet.br, hoje foi dia de ganho aumentado, se você quiser conferir ganho aumentado, chance extra, entre tantos outros como KTO e Odão, que eu acertei aqui, foi Odão. Um comentário está fixado aqui para você entrar lá e se divertir com muita responsabilidade. Bora falar de Atlético e Bucaramanga. E eu sei, eu já conheço meio que um padrão dos comentários do YouTube. Se você bate demais, vai ter a turma que vai reclamar que você está batendo demais. Se você escolhe um jogo, se você pega mais leve por causa de fatores como volta de férias, a turma vai falar que você está passando pano. Então hoje eu sei que, principalmente quem não viu o jogo, vai falar que eu reclamei demais de um jogo extremamente importante. E foi legal lá no X agora, que eu ainda chamo de Twitter e acho que eternamente, porque hoje eu praticamente não uso, mas no período que eu usava muito era Twitter, então para mim sempre vai ser isso aí. Eu fiz um comentário falando sobre os brasileiros que não se deram bem na Sul e o Galo conseguiu, e fiz um comentário também meio que chiando de alguma coisa ali, e é curioso como que cada bloco assim se divide e vai reclamar daquele post ali. Internet é isso. Só bloqueio. Quando fala besteira demais, questiona caráter, principalmente essa turminha que não mostra rosto e nome, plau, bloque. Vamos lá, então assim, nós temos que comemorar uma vitória extremamente importante que outros clubes brasileiros não conseguiram fora de casa, lá na Colômbia, tá ok? De um Bucaramanga que ganhou do Racing, no campo do Racing, por exemplo. Falando de um time que perdeu os seus, talvez 4, no máximo 5 jogos da temporada, são uns 4 na temporada. Porém, pensando em longo prazo, é preciso falar da atuação do Atlético hoje. Até os repórteres colombianos cutucaram e citaram muito isso. Então, galera, quando eu falo que hoje esse time pode entregar mais, eu não estou cornetando exageradamente o time. Eu estou demonstrando confiança que esses caras têm futebol para isso. É como uma leitura contábil. Você pode falar que eu estou cornetando demais um time que conseguiu uma grande vitória, e você pode fazer a leitura de que eu estou confiando que esses caras podem apresentar um futebol muito melhor. Mas vamos lá. No Alterosa Esporte hoje, eu sempre dou aquela estudada no jogo e tal, e faço minhas anotações, e até citei isso hoje lá no programa, que Vitória, Corinthians e Cruzeiro estão eliminados, o Galo, Grêmio e o Vasco ficaram em segundo nos seus respectivos grupos, o Bahia não venceu no primeiro jogo dos playoffs, Grêmio e Vasco perderam. Então a gente, assim, os brasileiros chegaram na Sul-Americana, achando que ia desmandar, que um samba, de se divertir, que ia ser um playground, tá, ó, isso aqui para ganhar jogo por lá. O Atlético, ele pode explicar a rota dele na Sul-Americana muito por causa das outras competições. Faz um 4-0 no Iquique aqui no Mineirão, com certa propriedade. Porém, o início ruim do Campeonato Brasileiro faz o Galo meio que abdicar da Copa Sul-Americana naquele momento, utilizando times alternativos, times reservas, e mesmo com o time reserva tinha a obrigação de apresentar um futebol melhor do que aquilo ali. Então o Galo vai para os playoffs por ter utilizado, sacado, poupado algumas peças, porque colecionava problemas, por exemplo, de departamento médico naquele momento, o elenco enxuto, curto, a conta do chá, e o Galo precisou focar no brasileiro, aí consegue ali 18 dos 24 pontos possíveis na reta final do Campeonato Brasileiro antes da paralisação do Mundial, e aí ele tem que voltar e focar na Copa Sul-Americana. Então, galera, eu sei que foi sim um grande resultado. Pro cara que dormiu e não viu o jogo, ele acorda, pega o celular de manhã e fala, caraca, ganhamos. Que doido. Pô, gol do Hulk de novo. Esse é o cara. Então, esse cara que tomou remedinho controlado dele foi dormir. Nossa, esse cara passou a madrugada dos sonhos. O atleticano que assistiu o jogo, que sabe de futebol, esse atleticano ele tá meio ressabiado.
principalmente pela dificuldade dos jogos que nós temos pela frente, já nesse fim de semana contra o Palmeiras e contra principalmente o Flamengo lá na frente pela Copa do Brasil. Pela manhã, eu já tinha deixado meio que o esboço de uma escalação com o Leopoldo Siqueira no Transporte, e o Leopoldo me manda mensagem falando: Fael, qual escalação? Decide aí. Eu falei: cara, agora eu preciso decidir então. Vamos lá. E ele tinha me mandado uma possibilidade de Bernard. Eu falei: não, descarta isso aí. Não quero essa possibilidade do Bernard, não. E confesso para vocês que se eu tivesse tomado a decisão, eu iria contra o Cuca, fã de carteirinha do Camisa 12, sabe? Porque eu deixaria a carta na manga do Dudu para o segundo tempo, porque se eu quisesse mudar a cara do jogo, colocar velocidade, eu não ia conseguir com o João Marcelo e e o Isaac. Então eu deixaria o Dudu para de repente mudar a cara do jogo, colocaria de repente o Rony aberto pelo lado esquerdo, o Gustavo Scarpa pelo lado direito, ou faria como o Cuca fez no início do ano com 2 atacantes, com o Scarpa meio centralizado. Nesse esquema com o Scarpa pelo lado direito, você poderia centralizar o Igor Gomes. Com convicção? Não, porque o Igor Gomes tem aquele problema que a gente sempre debate aqui. Ele te convence que merece a titularidade, ele ganha a titularidade, deve acontecer com a saída do Rubens com mais frequência, né? De repente, essa vaga, quando ele joga, o Rubens jogava pelo lado esquerdo aberto, o terceiro homem de meio campo, deve cair no colo do Igor Gomes algumas vezes, mas o fato é que, em vários jogos, o Igor Gomes falou assim: cara, hoje ele foi bem. Porra, mudou o jogo, mudou a cara, deu um ritmo diferente, conseguiu um passe legal hoje. E quando consegue a titularidade, não conseguiu boas apresentações assim. Mas hoje eu, Fael, a minha decisão, e lá de manhã no Altera Esporte eu falava sobre isso, era o Igor Gomes já de cara no time titular, por ser na casa do adversário e tal, de repente você tem mais combate no meio campo, né? A marcação, a pegada do time atleticano foi uma preocupação minha no primeiro semestre, apesar de que contra o Bahia nós tivemos o Alan Franco, Gabriel Menino e Rubens, e o Bahia conseguiu finalizar livre de fora da área e pelo menos 2 oportunidades, uma com o Ademir no bico da área pelo lado esquerdo, e a outra foi gol, pô. A outra foi gol. Eu não tô nem contando o último lance do jogo, não. Contando o primeiro gol, realmente. Então eu acho que eu iria pelo Igor Gomes mesmo. E no banco de reservas, eu notei que também que teve Rabelo, Roman, Rômulo, Vitor Hugo, Saravia e Caio. Vocês perceberam que 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções, 4 zagueiros, 2 laterais. Aí lá na frente tinha Bernard, que não vem bem aí nesse 1 ano de Atlético, o Igor Gomes, o Isaac, que palavras do Brax, está sendo analisado aqui no Atlético, e o João Marcelo, que vive seu primeiro ano no profissional. Então assim, galera, é um time com 11 peças que você tem nome, você tem confiança, você tem que cravar que, pô, você tem Júnior Alonso, que disputa eliminatória, você tem Arana de seleção brasileira, você tem Alan Franco de eliminatória, você tem o Gabriel Menino, com histórico campeão do Palmeiras nos últimos anos, você tem o Scarpa, que dispensa comentários, o Hulk que dispensa comentários, o Rony, que dispensa comentários. Você tem a base do time do Dudu, mesmo caso até o roteiro dos últimos anos parecido com o Scarpa e Rony também lá no Palmeiras. Então você tem um roteiro, você tem um elenco aí, os 11 iniciais, que você precisa apresentar o básico. A nota para passar de ano ali é tiro certo. Você tem que apresentar isso aí, né? Mas o banco de reservas realmente, galera, muito pobre. E a gente viu ano passado que o banco de reservas pobre pode ser que na hora da decisão ela caia no pé do Kardec ou do Vargas. Rafael, mas agora nós temos Júnior Santos e Coelho que estariam no banco de reservas, que, cara, não precisa ser no ataque esse exemplo, né? O seu calcanhar de Aquiles, ele pode mudar facilmente de posição, como a gente vai mostrar em outro ponto do debate aqui. E na coletiva, eu não sei se foi proposital, mas se foi, eu achei de uma genialidade do Cuca, porque ele cobra, ele mostra a insatisfação dele sem mostrar a insatisfação dele. Como que isso é possível? O Cuca já começa a coletiva falando assim: olha, eu poderia falar aqui que eu preciso de reforço, falar disso, daquilo, de tudo que você sabe que eu preciso falar, por aí a fala dele, sabe? Olha, eu poderia aqui falar um monte de coisa. Vou resumir a isso. O Cuca fala na coletiva assim: eu poderia falar aqui um monte de coisa, mas eu não vou falar.
Ou seja, sem falar, o cara falou que tem um monte de coisa para falar. Vocês entendem porque que eu falo que se foi proposital? Eu acho que não. Eu acho que foi realmente ele falando, olha, eu não quero confusão. Mas nessa frase, eu consigo pescar um quê de tipo, tem coisa pra cacete pra eu falar. Eu entendo o Cuca, olha, não vai adiantar que eu espernear, o que vai acontecer é eu sair do clube, os dirigentes prepararem minha saída em breve, eu seguir minha vida em outro clube e encerrar mais uma passagem pelo Galo. Apesar de estar puto da vida, eu vou aqui me esforçar para, independentemente do que eu tiver em mãos, fazer dar certo. Mas o pós-jogo de hoje, as próximas páginas, as próximas linhas do pós-jogo serão muito de cobrança em cima do Cuca, né? Porém, o que a diretoria vem fazendo, a diretoria que a gente pegou um termo do futebol, diretoria, né? Hoje são os donos do clube, sempre que se falar diretoria hoje, Rafael Rubens, Ricardo e Vorcaro, né? Que não são 4 R's, são 3 R's e um V. Esse negócio do tipo, meu erro de não atender aquilo que o treinador quer, vai fritar o treinador e depois vai fritar o outro cargo. E eu posso dar exemplo aqui, vamos lá, aos poucos. O Cuca veio e a primeira missão dele é corrigir um desequilíbrio do elenco. O Vitor, ele falou isso numa coletiva ou foi numa conversa com ele? Que eu ouvi isso, que tipo, olha, a gente detectou que era óbvio que esse time... Não, foi numa coletiva, foi numa entrevista. Que era óbvio que esse time precisava de força, de explosão, de velocidade pro lado do campo. Aí eles trazem Júnior Santos, Rony, Coelho e depois o Dudu. Detectaram um desequilíbrio de elenco e isso foi corrigido. Agora vem comigo, galera. O banco de reservas hoje tinha Rabelo, Roman, Rômulo, Vitor Hugo, Saravia e Caio. Então existe um novo desequilíbrio. A expressão cobertor curto, apesar de ser tão clichê no futebol, ela não vale nesse caso, que eu uso outro termo, eu chamo de Kiko tocando violão, mas essa nem todo mundo entende, só quem tem bom gosto e assiste Chaves e sabe que é o maior case de sucesso da história da TV mundial, que é o Kiko ensinando violão, que o Girafales segura o braço dele aqui, ele é o quê? Aí a hora que coloca aqui, ele solta o braço de cá, aí coloca o de cá, ele solta o de cá. Eu chamo de Kiko tocando violão. O Atlético resolveu um desequilíbrio do elenco, gerando um novo desequilíbrio de elenco, tá? O Atlético terminou o jogo com 10 jogadores em campo, 9 de linha. 9 jogadores de linha. Desses 9, 5 eram zagueiros. Tudo bem que ele foi colocando o Rabelo por causa da bola aérea, o Rômulo de repente mais para o lado esquerdo por causa da velocidade, o Roman porque teve o Gabriel Menino não vinha bem no jogo, ele já vinha treinando assim, mas de origem, 5 zagueiros em campo hoje. E repito, e tendo o cenário do jogo de segurar um grande resultado, que estava com um a menos em campo e tal, mas de repente o Cuca queria colocar sim um volante, ele queria tirar um atacante para colocar um outro meio com uma característica diferente, mas ele não podia, porque existe hoje um desequilíbrio no elenco, né? E aí, outro termo que é clichê no futebol, esse não é termo, é um comportamento padrão, é que em breve, pega papel e caneta, anota aí, passa o marca-texto aí no que eu vou falar. O Vitor estava apanhando pra cacete antes da chegada do Brax. A chegada do Brax não foi bom só para os donos do clube, foi bom para o Vitor. Ele é mais de presença, de falar, de ir para frente, de resolver rápido com a imprensa, sobre isso é isso, sobre isso é isso, e tal, o empresário do Arsenal postou isso, é isso, tal. Enfim, daqui a pouco o Brax vai tomar porrada pra cacete. O Vitor vai voltar a tomar porrada pra cacete. O Cuca já está sendo bem criticado pelo desempenho do time, né? Mas talvez aumente a pressão sobre ele. E aí o pessoal vai falar assim, pô, foram incompetentes, não conseguiram trazer ninguém na janela. Eu e o Toledo lá no programa, a gente até tem opiniões divergentes, normalmente a gente debate isso mais lá no camarim e tal,
mas eu discordo muito dele quando ele fala da inoperância da análise de desempenho do América. Ora, se o dirigente fala para você, me traz um bom jogador, você tem 100 mil reais para isso. É de salário por mês, não. Você tem 100 mil reais para trazer o cara. O que o cara vai fazer? Ele não vai fazer mágica. Então, talvez a gente, por ignorância nossa, por não estar nas quatro paredes lá da Arena MRV, que é onde é a sede do Atlético hoje, em breve a gente vai bater pra caramba no Brax, no Vitor, no Cuca, que não indicou o Cuca, que não conseguiu trazer o Brax, que o Vitor está aqui há algum tempo e tal, já sabendo, né, perdão, sem saber o que realmente é passado para eles. Não, você pode trazer reforço. Igual meu pai, quando voltava de Rondônia, um mês fora, falava assim, oh, eu e sua mãe, nós temos um papo aqui para acertar e tal, toma 10 centavos para tomar um sorvete. Falou, pai, sorvete é R$1. Toma 10 centavos, irmão, some daqui. Tá bom, pai, vou lá tomar sorvete. Eu ia embora. Tem que saber, estão querendo tomar sorvete, mas estão dando 10 centavos pro garoto, aí vai sobrar realmente pros caras, é o que eu tô falando. E existe outro risco nessa janela. Pô, o jogo é fantástico, a gente nem começou a falar da bola rolando ainda. Mas pega a máquina do tempo do Camisa 12 agora e vamos lá para julho de 2022. Aliás, sabe qual treinador estava voltando para o Atlético 6 meses depois? Cuca. O Atlético trouxe, em julho de 2022, Pedrinho. O Pedrinho naquele semestre não fez 10 jogos pelo Galo. Não fez. Gemerson. O Gemerson foi estrear lá em setembro. Pavon, que não podia jogar na Libertadores, e a Libertadores é extremamente crucial aqui na continuidade. E o Allan Kardec, que saiu no fim de 2024 também, com poucos jogos, pouco contribuiu e não deixa saudade nenhuma na gente. Perdão se eu esqueci algum jogador, mas esses aqui dá para lembrar. Pedrinho, nem 10 jogos no semestre, o Gemerson foi estrear em setembro, Pavon, que não podia jogar Libertadores, e o Kardec, que em 2 anos e meio que não fez nada. O Atlético se reforçou nessa janela? Ele apresentou nomes. Ah, Rafael, mas o torcedor, o youtuber, eles na época gostaram do Pedrinho e tal. É o que eu falo, gente. Perícia de cargo de salário alto de quem está na frente do clube não pode ter a mesma opinião do torcedor tomando a cerveja e comendo a pipoca na arquibancada. Se for para trazer quem não agrega agora, aí eu prefiro realmente ficar com o que tem passando raiva aqui do que estender 2 anos e meio de repente com um contrato que vai me fazer raiva até dezembro de 2028. Mas percebam a diferença de aumentar elenco e de reforçar realmente. O Atlético estava enfrentando o Flamengo na Copa do Brasil naquela ocasião e Palmeiras na Libertadores. Foi eliminado, eu confundo um pouco 2023 com 2022. Palmeiras, Libertadores, Copa do Brasil, edição 2023 para o Cudê, nas oitavas. 2022, agora me gerou uma dúvida de quem era realmente. Era o turco Mohamed que tinha saído, então é o Flamengo mesmo. Tá certo, Flamengo. E naquele momento, os reforços não conseguiram agregar em nada. A gente não pode repetir 2022. Agora vamos para 2025, máquina do tempo. Gente, tudo isso está conectado com Galo e Bucaramanga. Pô, o jogo é basicamente isso. É falar da bola rolando, mas falar de bastidores que interferem lá na escalação, no desempenho, na substituição, interferem demais e principalmente no futuro do Galo. O Atlético, eu citei isso provavelmente agora na... É porque eu confundo um pouco o que eu falo no Lateral Esporte todos os dias, o que eu falo no pós-jogo, o que eu falei no especial de férias aqui. Nos Estados Unidos, o Atlético não tinha... já eu falei aqui no canal. Rony, Coelho e Júnior Santos. Vai começar o Campeonato Brasileiro, que você sobe um degrau, você perde Otávio e você perde o... Eu tô vendo se eu tô microfonado, cara, por um minuto, eu achei que não. Você perde o Otávio e perde o Davidson. No momento mais importante que é iniciar o Campeonato Brasileiro. O Otávio saiu um pouquinho antes, provavelmente depois do jogo do Amazonas, por ali. Eu lembro que eu estava na cidade do Galo, ele chegou para despedir dos companheiros. E agora, depois das férias,
da mini pré-temporada, que você vai enfrentar Flamengo na Copa do Brasil, tem mata-mata de Sul-Americana, e você está lutando para voltar para a Libertadores pelo Brasileiro, você perde o Rubens, que foi o destaque do Galo no primeiro semestre, você afasta um dos seus volantes, né? Eu vou com o que o Atlético está informando, vai, tá com gastro e não sei o que lá, o Fausto Vera. E quem conversou com ele me falou outra coisa, tá, gente? E o volante, a peça que o treinador está pedindo lá atrás, no dia que encerrou o Campeonato Mineiro, não chegou ainda. Aí depois não adianta falar que foi azar, viu, Atlético? Vamos lá. Mas tem uma pitada de azar também, tá? Um pouquinho de bola rolando. O Júnior Alonso hoje, mal pra caramba. Tô focando no lado esquerdo agora. Eu sei que tem outras posições e outros jogadores. O Dudu só tem pouquíssimos minutos de entrosamento com o time. Machuca o Coelho, que depois do Rubens, na minha opinião, assume o segundo posto de protagonista do primeiro semestre. Fica atrás do Rubens. E o Arana volta nitidamente fora de ritmo. O Bucaramanga hoje pegava a bola, máquina do tempo do camisa 12. Trauma meu de vida, trauma menor do que foi no Monumental na Argentina ano passado. Eu estava lá na arquibancada em Marrocos e vi do lado do campo que o Raja pegava a bola, girava o corpo e procurava as costas do Lucas Cândido. Eu tive a sensação no primeiro tempo hoje que o Bucaramanga pegava a bola, girava o corpo e procurava as costas do Arana hoje. Então, o lado esquerdo, talvez hoje, precisasse de um gás novo na segunda etapa. E quem era a opção? O Caio Paulista, já que o Rubens está deixando a gente, e o Caio Paulista não conseguiu agregar. Então, você vai colocar o Alonso por ali, de repente, colocar mais um zagueiro, aí seria o Vitor Hugo. Aí seriam 6 zagueiros em campo. De 9 jogadores de linha. É desequilibrado ou não é o elenco? É. E sobre o volante. O jogo da volta, Alan Franco tá fora, foi expulso. Patrick no DM. Fausto Vera com gastro sei lá o quê. No DM. Não é o que ele falou para as pessoas que ele encontrou no fim de semana. Tá? Mas está afastado lá. O Cuca na coletiva já falou, vamos tentar fazer um dinheiro com ele e usar esse dinheiro para alguma coisa. Depois da coletiva lá, depois do jogo contra o Bahia na coletiva. Então o Galo tem de origem um menino. O Rubens poderia ser utilizado nessa função. Tá fora. Então, galera, o absurdo que é. Eu vou usar de exemplo aqui outros 2 absurdos. O Carpini, ex-jogador do Galo, foi demitido pelo Vitória um jogo depois de um mês de férias. O Vojvoda já saiu do Fortaleza depois de um mês de férias. Eu olho para os outros clubes, assim, pro Vitória, pro Fortaleza, e falo assim, é muito amadorismo, pelo amor de Deus. E o Atlético 2 jogos depois da pausa no futebol, do tempo para contratar, porque o treinador já está pedindo há 3 meses, o Atlético vai improvisar zagueiro na volância, porque não teve competência para corrigir isso. Porque ele tem um volante à disposição. Imagina lá para frente, quando acontecer, além do cartão, a lesão do menino também, são 2 volantes dele. E aí, como é que vai fazer? Aí, meu amigo, vai me desculpar, mas se não for para Libertadores, é porque vocês abriram mão disso. Certo, turma? Fiz uma pesquisa antes de começar o pós-jogo. Dos 19 jogos do que o Gabriel Menino foi titular, apenas em um jogo ele não foi substituído. Rafael, são 5 substituições no jogo. Pois é. Mas você pega dos outros, não acontece o mesmo não. O Gabriel Menino sempre é substituído. Até o jogo contra o Iquique no Mineirão, dava sinais assim de que ele seria um reforço que brigaria pela titularidade realmente, que tinha motivos. E eu elogiei e defendi o menino aqui. Mas
é nítido que ele não consegue atender aquilo que o Cuca pede para ele. Deixando o meio de campo mais frouxo, deixando espaço para o adversário, deixando lá de fundo espaço para carregar e pouco agregando na saída de bola. Então, não dá para criticar aqui o Cuca por ter substituído ele em 18 oportunidades e só uma ele ter começado e terminado o jogo. Que eu acho que foi contra o Internacional. Foi tanta ficha de jogo que eu abri aqui depois da partida que eu já tô maluco. E ele fala na coletiva hoje contra o Bucaramanga, o Cuca, que ele precisou deixar o Franco mesmo amarelado em campo porque não tinha o que fazer. O não tinha o que fazer é porque eu não tenho outros volantes, não me atenderam, né? E porque eu preferia tirar o menino do que tirar o Franco amarelado. Então a única opção de volante para o jogo da volta é um volante que o treinador não é fã. E o Cuca fala uma frase ainda mais forte, que eu postei lá no X também, que ele fala o seguinte: Cuca sobre a venda do Rubens. Infelizmente não tenho na base para colocar no lugar dele e fazer. A gente tem que corrigir isso também. Cara, é muito triste, galera. Eu não sou a favor de perseguição. Mas assim, é muito óbvio de coisa de futebol administrativa, cara. É muita pincelada. É o que eu falo de entrelinhas do futebol. Se você só assistir a coletiva e deixar passar e seguir sua vida, você não percebe a quantidade de elementos nas falas do Cuca. Esse eu tenho um monte de coisa para falar, mas não vou falar para não virar um caos isso aqui. E esse que ele deixa nítido que você tem apenas um volante e não tem um volante nem para completar o banco de reserva na base, cara, isso é grave pra caramba, cara. Isso é grave pra caramba. E eu sei que você tá puto, que o Galo ganhou fora de casa, mas repito, isso aqui é longo prazo. Pós-jogo é longo prazo, galera. E você tem que entender a gravidade de algumas situações quando elas ainda são semente. Você lembra quando estava perdendo o gol contra o Grêmio e contra o Santos? Não, contra Grêmio e um jogo bem perto do Grêmio ali que eu falei assim, galera, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 vai lembrar, eu falei, não deixa essa sementinha, não vamos molhar essa sementinha não, que isso aqui depois vira uma erva daninha. Galera, tem coisinha. A base não foi rebaixada essa semana. A base está sendo rebaixada há muito tempo. Tem coisa, tem elemento que a gente pega no futebol pro longo prazo. Bom, o meio de campo realmente do Galo, eu printo, mando para alguns amigos assim, espaço demais ainda, cara. Eu tô sentindo falta do combate, do chegar junto, sabe? O Everson salvou o Galo no primeiro tempo hoje, bola passando perto do gol ali, assustaram bastante a gente, senti falta de combate. Quem agregava muito nesse combate era o Coelho e o Rubens. Caramba, 28, eu nem acreditei, achei que eu tinha apertado o cronômetro errado aqui. Coelho e o Rubens agregavam demais esse combate, né? O Rubens eu já estou tratando ele como uma despedida e o Coelho é questão de tempo, né? Mas agrega demais essa saída de bola na pressão pós-perda também. Sem ele, a coisa ficou mais grave. Sem eles, a coisa ficou mais grave sim. Mas pera lá. E teve até um tiro de meta, cara, que agora falando sobre saída de bola, que o Scarpa foi bater bem no começo do jogo. Cara, o Scarpa, tiro de meta assim, saída de bola lá com o Everson e tal. Baixaram o Scarpa para fazer a saída de bola hoje, para ver se mudava, né? Que se fizeram isso é porque perceberam, pelo menos, que a situação não estava legal na saída de bola. Só que o Scarpa entrega para o adversário. Cara, eu não gosto de teoria da conspiração, mas aquilo que o Scarpa fez, cara, eu quase puxei ele pela camisa aqui no meu monitor, né? E não conseguiram um plano B. Ficou basicamente o que a gente viu em 90 minutos ali contra o Cruzeiro, né? Cara, o jogo que a gente ganhou do Maringá de 4-1, aquele jogo teve um grande problema de saída de bola por outra questão, né? Marcação curiosa que fez o Maringá naquele jogo. O Fluminense foi um jogo que a gente foi muito criticado também, a gente que eu tô falando, né? O time do Galo. A gente vem demonstrando esse problema de saída de bola e a gente não consegue achar a solução para ele. Baixa o Arana, sobe o Arana para receber no corredor, vai o Everson tentar lançar com o pé, vem trazer o Scarpa aqui para saída de bola, como já aconteceu em outros jogos também. Mas o principal, cara, você não tem volante para dar continuidade
nessa saída de bola. E teve uma coletiva que o Cuca falou sobre lançamento, buscar os corredores. Ó, eu acho que é chutão a esmo. O que você acha? Use e abusa da caixa de comentários aqui. Você acha que é lançamento, que é criação de jogo, buscando corredor, profundidade, ou é chutão que o Atlético está se livrando rápido demais da bola? Né? É por isso que eu falo, galera. Pagou salário, pagou bicho, pagou premiação, pagou direito de imagem, pagou tudo. E continuou demonstrando erro. Então não era o salário atrasado. Era realmente ponto que aí eu cobro do Cuca também. O time do Cuca tá espaçado demais, tá com dificuldade de criação. E toda vez que eu falo isso, eu falo com um aperto no coração, porque essa placa aqui do Galo ganhou tá acesa, mas eu destaquei lá no começo do vídeo. Foi uma grande vitória do Atlético. Foi uma grande vitória do Atlético, realmente fora de casa. E nós estamos com pouquíssimas derrotas na temporada. Só que com essas 11 peças que começaram o jogo, a gente precisava apresentar um futebol melhor. O mínimo de colocar a bola no chão, respirar, ter um jogo consciente, levantar a cabeça. O goleiro do Bahia fez uma defesa num chute de falta do Hulk. E o goleiro do Bucaramanga, hoje, fez pouquíssimas defesas. Eu acho que eu até salvei isso para pesquisar mais a fundo depois. Eu salvei o print. Não vou achar aqui agora, não. Não printei não, entendeu? No SofaScore. Aqui no SofaScore. Então, com o Rony, com o Hulk, com o Scarpa, eu tô falando aqui que a gente tem material humano para isso. Você tá entendendo que, assim como eu falei do Cuca das entrelinhas, falar que nós temos potencial para apresentar algo a mais, cara? Até porque agora a gente vai enfrentar Flamengo, Palmeiras, que são adversários acima de Bahia e Bucaramanga. Então a gente tem que ter essa bola no chão, essa consciência. Não dá para rifar contra o Flamengo 90 minutos, porque nem sempre você vai ter um ataque inoperante como foi o Cruzeiro contra o Galo no Clássico. Você entregar a bola demais para o adversário é perigoso. Mas tudo que a gente precisava é da vitória fora de casa. A gente consegue, até porque a gente já cansou do Galo jogando bem pra caramba e empatar, perder. A gente já sofreu demais com esse roteiro que de repente a gente está falando, porra, não jogamos bem hoje, mas ganhamos. É o que a gente fala do noite de 3 pontos, que não é 3 pontos, é Sul-Americana e mata-mata, mas hoje foi praticamente uma noite para se comemorar 3 pontos. Agora vem um ponto mais importante. Galera, independentemente de relação com o dirigente ou não, a atuação que está precisando melhorar, que dá para jogar mais. O Cuca assumiu na coletiva que no primeiro tempo o Bucaramanga foi melhor, né? É lotar a nossa casa, é lotar a NMRV, é empurrar o Galo. Cara, eu te juro, por esse cachorro que tá me lambendo há 15 minutos aqui, ó, querendo o fim do jogo. Ela é bonita demais, minha velha. Eu tô trabalhando, tá? Eu sempre quis ganhar a Copa Sul-Americana. É óbvio que você tá na Libertadores, você quer ganhar a Copa Libertadores, mas eu sempre tive esse tesão de ganhar a Copa Sul-Americana. Se o Galo tá lá, tem que ganhar, né? É uma taça muito bonita, é uma taça diferente do que a gente tem da Conmebol, né? O modelo ali de taça, a versão, a forma como ela é disputada, ela te leva para a Recopa, ela te leva para um outro negócio internacional lá com o campeão de não sei de onde. Ela te leva para a Libertadores e eu quero demais. Por isso que, tendo o poder do microfone, eu vou fazer a campanha, mas assim, até quinta-feira que vem, para a gente lotar a casa, para a gente jogar junto com o Galo, para que a hora que a bola role, seja a gente fechado com os jogadores dentro de campo. Buscando a classificação, que é o mais importante, na esperança que o futebol, que a gente corrija a saída de bola, marcação, que a gente corrija, que o reforço chegue, que o departamento médico fique mais vazio, mas que a gente entenda a responsabilidade nossa ali na arquibancada para empurrar esse time para uma classificação. Aí depois são 16 e você pega um time sem pensar que é jogo fácil, porque essa Sul-Americana já deixou claro e óbvio que não vai ser fácil. Não é porque você é brasileiro ali, o time brasileiro que está mais investimento, não. Os outros times estão demonstrando que vão dificultar demais para os times brasileiros. O Grêmio vai ter uma dificuldade enorme de reverter o placar. O Vasco está com um pezinho na eliminação. O Bahia empatou em casa, né? Cruzeiro, Vitória e Corinthians eliminados.
Então, o Galo vai depender demais do nosso papel. Nós temos um ótimo desempenho, um ótimo aproveitamento. Não perdemos em casa esse ano, então vamos juntar esses elementos aí para que a gente possa jogar junto com o Atlético e ser uma arma através do Atlético. Se não contratou, se não sei o que, é porque a gente tem que aumentar o nosso papel. E eu discordo totalmente dos comentários dos caras falando que não vão para arquibancada. É um direito seu, você pode ficar em casa. Mas o atleticano que vai lá para a Arena MRV, ele tem um papel, ele tem um dever de empurrar o Atlético para essa vitória, para a classificação. Por isso eu espero ver a casa cheia ali, com esse ímpeto, com essa sede de ganhar a Copa Sul-Americana, que é assim que tem que ser. Você está na competição, é Campeonato Mineiro, você tem que se ganhar o Penta, o Hexa, o Hepta, você está na Copa Sul-Americana, você tem que querer ganhar aquela competição de todo jeito. Para isso, eu vou usar o discurso do Godin lá em janeiro de 2022, fevereiro de 2022, que eu me apeguei demais a esse discurso, fazer uma boa atuação, uma atuação convincente contra o Palmeiras no fim de semana. O Godin fala, você está bem na sua principal competição nacional, você cria base, você cria ideias de jogo, você cria relação com a torcida, você cria empolgação, animação, confiança para você despejar tudo isso lá na competição continental. Sei que esse é o tipo de roteiro hoje, que a hora que o árbitro apitou, tava o Hulk do lado do Cuca, os jogadores em campo ajoelharam, agradeceram, comemoraram, brigaram e defenderam o Caio Paulista quando o racista gritou lá na arquibancada e tal. Esse tipo de roteiro une demais o time, mesmo que tenha N problemas do lado de fora. Um time unido, com uma torcida junto com ele, aí meu amigo, por mais que você tenha trabalho mal feito, que eu acho que é mal feito, de uma forma geral no planejamento, nesse desequilíbrio que eu citei durante o vídeo, a gente ganha força e a gente vai para cima, e eu tenho confiança que a gente vai para cima do Bucaramanga no jogo da volta, e venha quem vier depois da Sul-Americana, a torcida vai querer ainda mais essa taça e a gente vai conseguir levar, tá certo? Tá aí, clica no pós-jogo e agora vai conferir o link fixado aqui nesse comentário da Cantel, cantel.bet.br. Valeu!